Nesse fim de semana, a NASCAR correrá em Darlington Raceway, a temida e amada Lady in Black, a pista mais difícil de domar. E NASCAR em Darlington é sinônimo de pinturas retrô, onde as equipes usam pinturas remetendo a pilotos e carros do passado. Várias pinturas desse ano já foram anunciadas. E você já se perguntou de como surgiu essa ideia de pinturas retrô? Você vai saber agora. Bandeira verde no canal, pé no porão e puxa a vinheta. She named me Dale, Darrell, Waltrip, Richard, Petty, Rusty, Awesome Bill, Irvin, Gordon, Earnhardt, Smith, Johnson, Jr. I guess you could say Mama was a NASCAR fan. I was born in Talladega up in the stands. The fans all cheered the second I arrived. The loudspeaker said the boys born to drive. A história começa em 1950. A corrida inaugural de Darlington aconteceu no mês de setembro, na semana do Labor Day. O Labor Day é um feriado americano que homenageia os trabalhadores. Em outras palavras, é praticamente o Dia do Trabalhador. E diferente de vários países, onde se comemora no dia 1º de maio, nos Estados Unidos é comemorado na primeira segunda-feira do mês de setembro. De 1950 até 2003, a prova de 500 milhas era sempre realizada nessa semana, e a tradição foi quebrada em 2004, quando o Auto Club entrou em seu lugar. Ela ficou lá até 2009, e foi substituída por Atlanta, que por sua vez ficou até 2014. Enquanto que Darlington, a sua corrida de 500 milhas se tornou a penúltima etapa do calendário em 2004. Na maioria dos anos, ela tinha duas provas por temporada, uma de 400 milhas que ficava revezando entre o mês de março e abril, e a de 500 milhas que ficava na semana do Labor Day. E a partir de 2005, a Dama de Preto começou a ter apenas uma corrida por ano, a de 500 milhas, e ficava no fim de semana do Dia das Mães. Em 2014, foi para o mês de abril. Em agosto ainda daquele ano, foi anunciado que a prova de Darlington voltaria a ser realizada no fim de semana do Labor Day, a partir de 2015. E isso foi muito bem avaliado pelos especialistas em esportes, porque nunca fez sentido ela sair de uma data tão tradicional. E em comemoração ao retorno da Dama de Preto no tradicional fim de semana, o presidente de Darlington Raceway, Chip Wile, chamou o executivo da NASCAR, Darrell Wolfe, para marcar uma reunião com vários patrocinadores das equipes, para que chegassem a um acordo de que seus carros usassem pinturas especiais, remetendo a um piloto ou carro antigo. E eles concordaram com a ideia. De início, o Wile esperava que apenas 8 ou 10 carros iriam utilizar essas pinturas, mas na corrida de 2015, a primeira de Darlington em seu retorno ao Labor Day, 32 dos 43 carros estavam com esquemas retrô. E o que falar dessas pinturas, hein? Uma mais bela que a outra. Realmente deu outra cara para a NASCAR. E não parou por aí. O pôster promocional do evento também remetia àqueles pôsteres antigos dos anos 50 e 60. E na transmissão da NBC, os lendários Ken Skyer, Ned e Dale Jarrett estavam narrando certas partes da prova. O vencedor foi Carl Edwards, e o Zé Ruela nem estava usando pintura especial. Ia lá vem o diferentão que não usa pintura retrô em Darlington. Mas essa corrida caiu na graça dos fãs e se tornou um dos eventos mais populares do ano de 2015. Isso foi o suficiente para que as pinturas especiais retornassem em 2016. Dessa vez, até a Xfinity começou a adotar o tema retrô. Usar pinturas antigas não era muito comum antes. De vez ou outra aparecia alguém homenageando. Não era tão frequente assim. E para você que não está por dentro de como funcionam as pinturas, eu explico. Não é obrigatório uma equipe usar uma pintura retrô quando chega em Darlington, mesmo que tecnicamente hoje em dia agora seja uma tradição. Também não é permitido usar o mesmo patrocinador que o carro homenageado usava na época, somente se a equipe tiver o patrocinador até os dias atuais. Se não tiver, coloque o nome da empresa atual. A fonte do número também pode ser alterada, e não é obrigatório homenagear apenas os pilotos antigos da NASCAR. Pode ser de qualquer outra categoria também,
Além, claro, de usar uma pintura que o próprio piloto usou no passado. Vocês vão ver mais pra frente. E para ficar um pouco mais interessante, vamos relembrar os vencedores das provas de 2016 até 2023 e a quem as suas pinturas remetiam, e também outras pinturas que eram bem chamativas. Em 2016 na Xfinity, Elliott Sadler usou uma pintura referente ao carro que ele usava em 2005 na categoria, no tempo em que ela se chamava Busch Series. Na Cup, o vencedor foi Martin Truex Jr., sempre tem um diferentão que não vai usar pintura retrô. Nessa corrida, inclusive, está a pintura retrô que, para mim, é a mais bela de todas. Joey Logano homenageando Tony Stewart e seu Pontiac da Shell de 1998, quando ele estava correndo na Busch Series. Para mim, a pintura mais linda de todas. Eu tenho até uma miniatura dela. Na Xfinity em 2017, Denny Hamlin venceu após um X sobre Joey Logano na última curva. A sua pintura remetia ao Flying Eleven modificado de Ray Hendrick, uma lenda das corridas de Stock Cars modificados, que teve mais de 700 vitórias em sua carreira. Muito pouco. Na Cup Series, novamente Hamlin com a pintura Flying Eleven venceu. Em 2018 na Xfinity, Joey Logano sem pintura especial. Próximo. Na Cup, Brad Keselowski venceu. Ele estava homenageando Rusty Wallace e seu Pontiac Grand Prix de 1990. O seu patrocinador era o mesmo de Rusty, o Miller Genuine Draft. Combinou perfeitamente. Essa prova também marcou o retorno de Russ Wheeler. Em 2019 na Xfinity, Cole Custer homenageava Roy Norris Jones e o seu Pontiac Grand Prix da Busch Series de 1997. Roy Norris Jones, também conhecido como Buckshot Jones, foi um piloto que durante 6 anos economizava cada centavo junto do pai para realizar o sonho de correr na NASCAR. Ele conseguiu e com sua pequena equipe própria venceu 2 corridas na Busch e foi 7º no campeonato de 97. Baita homenagem. Na Cup, o vencedor foi Eric Jones, usando uma pintura que remetia ao carro que ele usava nos tempos de late model. Inclusive nesse mesmo ano, Joey Logano homenageou Kevin Harvick, com a pintura que o The Closer usou em sua vitória na Daytona 500 de 2007, e Harvick ainda estava em atividade naquele tempo. Jimmy Johnson usou uma pintura referente ao Thunder Trophy Truck que ele corria em 1995. Nessa prova também tivemos o retorno dele, Cole Trico, que há muito tempo não dava as caras na NASCAR Cup. Em 2020, Darlington foi a primeira corrida a ser realizada durante a pandemia. Isso aconteceu em maio, sem pinturas especiais. E meses depois, novamente na tradicional semana do Labor Day, claro que não podia quebrar a sua nova tradição. E agora a Truck Series estava correndo na Dama de Preto, sua primeira corrida desde 2011. E claro, não ficaram de fora quando se trata de pinturas retrô. Na Truck, o vencedor foi Ben Rhodes, sem pintura especial. Na Xfinity, Brandon Jones usava uma pintura remetendo a Robert Huffman e seu Toyota Celica de 2003, ano da qual ele foi campeão na NASCAR Dash Series. Foi o primeiro empreendimento da Toyota em uma categoria sancionada pela NASCAR. Nessa prova também tivemos Chase Briscoe homenageando Tony Stewart e seu Mobile One, uma pintura que ficou demais. Na Cup, Kevin Harvick não usou uma pintura remetendo a alguém, ele usava as cores de seu patrocinador, a Busch Beer e as suas cores de 1997. Então em si, era uma pintura retrô. Nessa mesma prova também tivemos Chase Elliott e Alex Bowman homenageando Jimmy Johnson e seu icônico Lois de diferentes anos, e o próprio JJ em sua temporada de despedida da NASCAR Cup simplesmente usou a pintura de Richard Petty, Dale Sr. e a dele mesmo num único carro. 21 títulos só nesse carro. A partir de 2021, a NASCAR voltou a ter 2 provas de Darlington no mesmo ano. A primeira sendo de 400 milhas no mês de maio e a tradicional 500 milhas no Labor Day. Mas agora, as pinturas retrôs eram de maior prioridade na prova de 400 milhas. Ou seja,
Em vez de usarem na semana do Labor Day, estavam usando já no mês de maio. Igual está acontecendo agora. E são bem poucas as equipes que utilizam as pinturas especiais no mês de setembro. Uma pequena quebra de tradição, mas, ao menos, ainda acontece em Darlington. Enfim, o vencedor da Truck foi Sheldon Creed, homenageando Jason Leffler e seu Dodge Ram da Truck de 2002. Tyler Ankrell usou uma pintura homenageando Rick Bobby e seu Wonder 26, uma bela pintura. O vencedor da Xfinity foi Justin Allgaier, homenageando Dale Jr. e o seu Diabo da Tasmânia, pintura que ele usou na Daytona 500 de 2000. E para você que é fã de Hot Wheels, Sam Hunt homenageou Kyle Petty e seu Pontiac 44 da Hot Wheels de 1997. Na Cup, Martin Truex Jr. foi o vencedor. De novo, o diferentão sem pintura retrô em Darlington. Sempre tem um. E lembram que eu falei que não era obrigatório usar uma pintura remetendo a um carro da NASCAR? Joe Logano, naquele ano, homenageou Mario Andretti e a sua Ferrari da Fórmula 1 de 1971. Uma pintura da Fórmula 1 num NASCAR. Ficou uma belezura. Em 2022 na Truck Series, John Hunter Nemechek sem pintura especial. Próximo. Na Xfinity, Justin Allgaier venceu, usando uma pintura em homenagem a Dale Earnhardt Sr. e o seu Chevrolet Wrangler de 1984. Na Cup, Joey Logano deu um toquinho maroto em William Byron no fim para vencer. A sua pintura remetia ao Midget que ele usava quando começou a sua carreira nas pistas. Em 2023, Christian X venceu. Ele estava homenageando o lendário Herschel McGriff e o seu Oldsmobile, da qual correu na prova inaugural de Darlington em 1950. E essa pintura do time Hill homenageando Ted Musgrave e aquela bela Truck Mopar. Que baita pintura! Também tinha as homenagens da Red Horse, que ficaram uma maravilha também. Na Xfinity, o carteiro venceu, sem pintura especial. E essa pintura aqui, hein? O lendário Herbie estava de volta às pistas depois de muito tempo. Riley Herbst homenageava o saudoso Ken Block e o seu icônico Ford Fiesta. Na Cup, William Byron desencantou após perder em 2022 e venceu na edição de 23 com a pintura de Jeff Gordon e o aniversário de 50 anos da NASCAR em 1998. E essas são algumas pinturas. Se você quiser ver as outras, eu vou deixar um link aí na descrição de cada ano e de cada categoria. E comentem aí embaixo qual é a pintura retrô mais bela que você já viu. E também comentem aí embaixo qual pintura retrô você gostaria de usar se fosse piloto. Essa daqui seria a minha pintura, homenageando o nosso querido Edgar Melo Filho e o seu Opala da Divisão 3. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, deixe o seu like, o seu compartilhamento, se inscreva se não é inscrito ainda e compartilhe para os amigos. E até a próxima no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.